Após o primeiro turno das eleições presidenciais, surgiu aí alguma discussão em torno dos resultados das pesquisas, né? E principalmente uma campanha difamatória quanto aos resultados das pesquisas eleitorais, dizendo que os institutos de pesquisas erraram, que os resultados das pesquisas erraram. Primeiro é importante esclarecer que a pesquisa eleitoral ela não tem um papel preditivo, né? A pesquisa eleitoral não é uma bola de cristal através da qual você prevê os resultados eleitorais. Pesquisas eleitorais funcionam no sentido de fotografias do momento, de termômetros. Pesquisas eleitorais funcionam como fotografias do momento da opinião do eleitor. Trata-se de um conjunto de técnicas, de procedimentos que foram aperfeiçoados, pelo menos desde os anos 1940, na tentativa de captar a opinião do eleitor ou de outro cidadão, de um cidadão qualquer, em relação a qualquer tema na opinião pública, mas falando especificamente das pesquisas eleitorais em relação ao eleitor. Dessa forma, a gente pode olhar agora para a campanha eleitoral para presidente em 2020, que as pesquisas eleitorais acertaram a intenção de voto no ex-presidente Lula, no candidato Lula, acertaram em grande medida aí o número de indecisos, né, o número de pessoas que pretendiam não votar. Erraram? Será que erraram em relação ao candidato Bolsonaro, a Tebet e Ciro? Houve uma migração de voto de Tebet, de Ciro para Bolsonaro nessa reta final do primeiro turno. Também houve alteração no número de indecisos, ou esses indecisos decidiram, os que iam decidir lá no último dia, como constatou a pesquisa IPESP e Abrapel, os que iam decidir lá no domingo, no dia da eleição, decidiram por Lula ou por Bolsonaro? Pelos que os dados mostram, os resultados das urnas mostram, esses indecisos decidiram por Bolsonaro no último dia. Ou seja, pesquisas nos ajudam a entender essas mudanças de cenário, esse comportamento do eleitor. Não são meros prognósticos, não são bolas de cristais, como muitas vezes são utilizadas ou são difundidas. Diante desse contexto, as pesquisas acertaram, as pesquisas não erraram. Da mesma forma que as pesquisas não erraram em outras eleições. Ou seja, não há nada que tenha levado as pesquisas a errarem. O que acontece é que o eleitor mudou de opinião, como pode mudar de opinião. A grande parcela das pesquisas no Brasil foram feitas até final de setembro. No dia 1º de outubro, essas pesquisas divulgaram os seus resultados, que tinham finalizado no dia anterior. No dia 2 de outubro houve a eleição. Nós temos 2 dias aí que os cidadãos podem ter mudado de posição e é comum que mudem. A gente percebe essas tendências e essas mudanças em pesquisas eleitorais. Quando a gente acompanha o tempo todo pesquisas eleitorais, a gente percebe essas alterações no comportamento do eleitor. Então isso é muito comum, isso é muito corriqueiro, isso é padrão, as pessoas alteram o comportamento. Por outro lado, nós temos, após o resultado das eleições, uma tentativa de perseguição, de descredibilizar os institutos de pesquisa, descredibilizar um trabalho sério que envolve milhares de pesquisadores, desde estatísticos, cientistas políticos, sociólogos, analistas de pesquisa, entrevistadores, pesquisadores que vão a campo entrevistar as pessoas, e um trabalho sério, metodologia consolidada, com associações de representação, como a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que representam as empresas, a Abrapel, a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, que representa os pesquisadores individualmente. Então nós temos diferentes esforços na tentativa de aperfeiçoar e de qualificar que estão sofrendo ataque agora. E uma dessas tentativas de ataque vem em forma de um projeto de lei, no qual tenta dizer que os institutos devem acertar os resultados, dentro da margem de erro, até 15 dias antes do período eleitoral.
Estamos tentando controlar que o eleitorado não mude de opção durante a campanha? É isso que nós tentamos fazer? Nós estamos criminalizando a mudança de posição ou a mudança de preferências do eleitorado? Porque se for assim, nós estamos pedindo que os institutos controlem a opinião pública. E o papel dos institutos não é esse, é identificar as tendências da opinião pública e não manipular ou controlar e dizer como o eleitorado irá se comportar no dia seguinte após essa pesquisa, ou 15 dias depois, ou uma semana depois. Isso não é papel dos institutos. E quanto ao papel de aperfeiçoamento das pesquisas eleitorais, os institutos já estão trabalhando nisso, as associações que representam pesquisadores e institutos já estão trabalhando nisso. Então, nesse sentido, entendo que, embora tenha uma forte campanha aí difamatória quanto aos institutos de pesquisa, quanto às pesquisas eleitorais, essa campanha tende a não atingir os institutos de pesquisa, porque a gente já sabe que isso apareceu em outros contextos, esse tipo de campanha. Esse tipo de campanha de desinformação tem se tornado mais comum, como houve em relação às urnas eletrônicas, como houve em relação à seriedade do processo eleitoral no Brasil, e na verdade nós precisamos cada vez mais fortalecer os cidadãos, informar mais os cidadãos com relação ao que são pesquisas eleitorais, como pesquisas eleitorais são produzidas, e os institutos, as associações têm trabalhado cada vez mais forte no sentido de serem transparentes em relação a isso, em aperfeiçoarem metodologias de pesquisa e também produzir conhecimento e levar conhecimento ao público de forma mais clara e legível com relação a como se produz pesquisas eleitorais. Diante disso, a minha expectativa é que isso seja apenas mais um boato, mais uma fake news dessas que passam quando a gente recebe informação de qualidade e, portanto, consegue pensar de forma própria, sem se sentir, sem ficar manipulado ou acuado por essas ondas de desinformação, por esses boatos e por pessoas que estão estrategicamente tentando descredibilizar outras instituições para conseguir ganhos políticos com esses posicionamentos.